Notícia urgente que acaba de chegar envolvendo a polêmica Zezé de Camargo, filhas de Silvio Santos, e o recebimento, né, gente, de Lula e Alexandre de Moraes pela emissora. Agora há pouco vazaram informações dos bastidores desse recebimento, comprovando ali, né, toda a revolta do porquê, né, o Zezé de Camargo estava com essa revolta toda. E mais, hein? Patrocinadores começam a reagir e podem abandonar o canal. Entre eles estaria a Havan. O Luciano Heng, né, dono da Havan, é um grande apoiador de Jair Messias Bolsonaro e estaria disposto, né, a tomar esse tipo de atitude. Pergunto a você se você concorda, né, com essa ação. A gente vai trazer todos os detalhes para você, porque tem detalhes realmente muito sérios. Lembrando sempre a você que está chegando, não esqueça, né, de dar o seu joinha. O seu like, ele faz toda a diferença para a gente. Se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva. Compartilhe, né, o nosso conteúdo por meio das redes sociais. Obrigado sempre, né, pela presença e pela participação. Primeira fala, né, o Rodrigo Constantino falando ainda sobre como a crítica do Zezé tocou no nervo ali do SBT e já a bomba dos bastidores. Veja só o que aconteceu. Por aqui, mais um craque da seleção brasileira do rádio fala com a gente, Constar. O vídeo que o cantor Zezé de Camargo gravou na madrugada de domingo para segunda viralizou. Talvez nem ele esperasse tanta repercussão. Ele fez uma crítica muito dura, mas ponderada ao SBT por conta daquela realmente vexaminosa inauguração do SBT News, bajulando o presidente Lula, o próprio Alexandre de Moraes, quer dizer, um ministro supremo convidado para isso, coisa do Fábio Faria, que é casado com a Patrícia Abravanel, e cá entre nós, chamado de bolsonarista pela imprensa, de sacanagem, né? Sempre foi alguém do centrão dentro do governo Bolsonaro, ministro de Comunicações, que fazia esse intercâmbio com a turma da velha guarda do poder. Pois bem, a palavra mais forte que o Zezé de Camargo usou foi ao término do vídeo, onde ele pede para não veicularem o especial de Natal que ele tinha gravado, e ele fala em prostituição. Ele fala que filho que não honra os pais não existe. E fala em prostituição. Óbvio que ele está falando de uma prostituição moral do SBT em relação ao legado e à postura do Silvio Santos. A Janja viu aí misoginia, machismo e blá blá blá. Mas isso é esperado dessa turma. O fato é que ele tocou num nervo. O SBT vem amargando queda de audiência, a própria Patrícia Abravanel e sua irmã perderam centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Parece que a coisa piora porque o Flávio Bolsonaro veio a público dizer que foi convidado e depois desconvidado para uma entrevista pelo SBT News. Então, fica muito difícil acreditar que o canal vai ter o mínimo de imparcialidade como eles estão prometendo. Aliás, imparcialidade essa que nós não vemos na velha imprensa. É coisa muito rara, inclusive hoje. Alguns veículos independentes mantêm a coragem de bater de frente com o regime, porque num regime que avança rumo à tirania, o caminho mais fácil é pegar o atalho da adesão. Você é protegido e tem suas benesses garantidas. Se você resolve bater de frente, você é perseguido. É a política que o Pablo Escobar, traficante, chamava de plata ou plumo, prata ou chumbo. Se você vem para o meu lado e adere ao crime, toma aqui dinheiro. Você vai bater de frente comigo, toma aqui um tiro. Ameaça de perseguição e por aí vai. É mais ou menos isso que a gente vê em todo o regime totalitário que se instaurou na história. E no Brasil não está sendo diferente. Mas fica claro que poucos têm coragem para realmente peitar. E poucos artistas têm a independência de fazer o que fez Zezé de Camargo. Portanto, está de parabéns pelo posicionamento. Sertanejo, junto com o agro, são muito superiores aí à turma da velha guarda da MPB, que estava domingo pedindo prisão de idosos
que não cometeram crime algum. É isso, é você que concorda com o Zezé, dê o seu like, dê seu joinha, faz toda a diferença pra gente. As informações foram ficando mais sérias, né? A Marina, né, também deu, né, um recado muito forte sobre isso durante o programa A Revista com Elas, publicou também, né, esse chegando, deixando muito claro, né, gente, o que estava acontecendo e o porquê, né, de toda essa revolta. E aí o Pavinato, gente, ele trouxe detalhes realmente muito importantes, fortes, e que certamente vão trazer, né, uma reviravolta ainda maior em relação a tudo isso. Mas antes, eu sempre lembro, está chegando aqui com a gente, não esqueça o seu like, é muito importante, né, o seu joinha, o seu gostei, né? Você, quando faz isso, o YouTube entende que você está com a gente. Obrigado sempre, né, pela presença, pela participação, gratidão, né, a você que chega e participa sempre disso aqui com a gente. Obrigado pela presença, pela participação. Olha só, né, a informação dos bastidores. Pavinato, né, chega com tudo, com bombas, né, sobre esses bastidores e a vergonha do que teria acontecido. E agora dá para entender, né, o porquê que o Zezé de fato surtou, e surtou com toda a razão, ao que tudo indica. Veja só o que o Pavinato traz sobre tudo isso. O que ele falou. Zezé de madrugada. Zezé de Camargo, hoje de madrugada, a 1h da manhã dessa segunda-feira, ele anunciou, não é? Ele anunciou um pedido. Também ele não anunciou isso aí, ô alemão. Onde é que ele anunciou que decidiu romper relação com o SBT? Ele falou no vídeo. Não, ele não falou isso no vídeo. Ele pediu para que a emissora não veiculasse, não colocasse no ar o especial de Natal que ele gravou. Ele pediu. Ele falou, olha, eu peço para que vocês não ponham no ar. Até porque ele sabia que tem o contrato. Ele sabe que o SBT tem o direito de passar. Então ele pediu para que não colocasse no ar. Tá? E é um detalhe que ninguém sabe. O SBT, ele assinou o contrato para passar o especial de Natal É Amor, é o nome do especial de Natal. Tem participação do especial de Mundo de Artista, já foi gravado. Mas o detalhe é o seguinte, quem pagou esse especial foi o Zezé de Camargo. A produção do especial saiu do bolso do Zezé de Camargo. O SBT só entrou com câmera, os funcionários que trabalham lá todo dia, e edição. Cachê, hospedagem, todo o resto, quase 300 mil reais para a gravação desse especial. Quem pagou foi o próprio Zezé de Camargo do bolso dele. E ele fez isso, é claro, diante desse evento, dessa hecatombe desse evento de sexta-feira, em que participaram Lula e Alexandre de Moraes. Mas vale lembrar, e é o que eu falava com ele hoje de manhã, o presidente da República, o vice, o governador, o prefeito, é normal que estejam em eventos dessa envergadura. Sim. Se não estão, convidados sempre são. E se não vão, mandam emissários, né? Exatamente. Mandam representantes. Quando o Edir Macedo inaugurou o Templo de Salomão em 2014, estava o prefeito, o governador, a Dilma, que era presidente, todo mundo. Quem era quem? Até mortos levantaram-se da tumba para prestigiar o Edir Macedo. Mas não tinha ministro do STF. E ninguém foi para o palanque fazer culto no lugar do Edir Macedo. E ninguém foi fazer palanque político na casa do Edir Macedo. E nenhum ministro do STF foi falar dele próprio. Aliás, o ministro fazer o que fez o Alexandre de Moraes, é contra a lei orgânica da magistratura, que caducou, né, que proíbe que o magistrado fale fora dos autos. Afinal de contas, ele é o relator de processos que ele ainda vai julgar, conexos aos casos do golpismo
E ele é o relator do inquérito das fake news, coisa que ele mesmo criticou no evento do SBT. E a lei orgânica da magistratura é muito expressa ao dizer que é vedado, com essas palavras, é vedado ao juiz pronunciar-se fora dos autos sobre casos que está sob sua competência jurisdicional, que estão sob sua competência jurisdicional. Então a lei veda, está aí. Vedado significa proibido, não é que está com vedacite, não. Vedado é igual proibido. Mas ele vai lá, faz o que faz. Aí o Zezé ele perdeu a cachorrinha dele de 16 anos que está com ele. Então ele já ficou muito abalado com isso. Ele tinha um apego nessa cachorrinha, que era uma coisa, todo show ele levava. Quase todo show. E aí o cara vai, investe e faz um especial. O SBT só entrou com o funcionário e as câmeras que estão lá. O dia seguinte lá está o Alexandre de Moraes, que assim, nem a Globo faz um negócio desse. Todo mundo sabe e tal, é aquele Don't Ask, Don't Tell, não precisa nem Don't Ask, Don't Tell, todo mundo sabe, mas é aquela coisa. Ninguém chama o Alexandre de Moraes para fazer o clipe do Hoje é um novo dia de um novo tempo. O máximo que eles fizeram foi chamar a Carmen Lúcia para Amigo Secreto do Fantástico ano passado, que ela pegou uma coisa que ela não usava na casa dela e deu de presente. Ela deu uma constituição para a amiga secreta dela, né? Então eu não sei se o Alexandre de Moraes vai no Amigo Secreto do Fantástico, mas levar um ministro do Supremo para fazer o que a lei proíbe. E o Zezé tem um público claramente de esquerda. Daí todo mundo à esquerda fica assim, mas o Silvio Santos sempre foi governista. O Silvio Santos sempre foi governista, é fato. Sempre foi governista. Mas o Silvio Santos nunca levou um ministro do Supremo para falar lá dentro. E tem outra coisa. O Silvio Santos foi amigo de todos os presidentes. Mas o Lula, quando ele era vivo, ainda não era o declarado antissemita que ele é hoje. E o Silvio Santos, as filhas são evangélicas, mas o Silvio Santos era judeu, tanto que o cerimonial fúnebre dele foi um cerimonial judaico. Ele, diferente da esposa e das filhas, ele continuou a praticar os rituais judaicos a vida toda. Então é uma situação bastante de merda. Porque isso caiu como uma bomba no SBT e fica essa decisão difícil agora. A Daniela Beirute vai decidir o quê? Vai passar? Tá bom, ela tem o direito de passar, tem. Mas ele chamou de coisas muito pesadas daquele vídeo. Sim. Né? Disse que elas topavam tudo por dinheiro, com outras palavras menos elegantes, mas não menos verdadeiras. E o fato é o seguinte, ela vai passar um especial dele, depois de ter ouvido o que ouviu, e um especial que, detalhe, ele pagou do bolso dele, porque isso seria o cúmulo do topa tudo por dinheiro. Que ele está certo. E tem outra. O público do Zezé é o público majoritariamente, quase que unanimemente, de direita. É a mesma coisa do Chico Buarque. Por exemplo, tem um especial de fim de ano que, na véspera, a emissora convida o Bolsonaro. O que se espera do Chico Buarque? Que ele jogue para o público dele e fale, não vou, porque é a ideologia do Chico Buarque. Aí o Zezé vai e faz isso, de acordo com a consciência dele. Eu conheço o Zezé, ele pensa desse jeito mesmo. E aqui, a Fábia Oliveira publicou, antes de começar o programa aqui, a Fábia Oliveira aqui do Portal Metrópolis, que o SBT cancelou, obrigado, Guilherme, cancelou o especial do Zezé, tá? Ele cancelou. Então tá aí, o SBT atendeu o pedido do Zezé e vai deixar de exibir. E a Janja, só para colocar uma cereja de hemorroida nesse bolo de bosta, né? A Janja, porque é a primeira Janja, ela publicou uma nota nas redes sociais em resposta ao Zezé de Camargo.
A Janja dizia o seguinte: iniciei a segunda-feira vendo em diversos perfis do Instagram o vídeo de um cantor sertanejo. Ela nem sabe o que é, porque ela é muito famosa. Em Paris, famosa como as noites de Paris. O Zezé de Camargo é um cantor sertanejo. E ela quem é? Janja. Famosa no Moulin Rouge. A Janja do Bataclan. Né? O vídeo de um cantor sertanejo questionando a participação de autoridades institucionais no evento do SBT. As falas refletem todo o machismo e misoginia, porque ele foi muito misógino, né? Porque o Alexandre de Moraes é uma mulher trans, a atora aí, machismo e misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder. Pavinato é demais, né, gente? Realmente essa fala da Janja é completamente absurda e perdida em relação, né, a tudo que está acontecendo. E chegou, né, uma bomba ainda a respeito desse assunto, e que é uma bomba boa, positiva, né, para o Zezé de Camargo sobre esse tema. Antes de eu contar para você que bomba é essa, tá chegando aqui com a gente, perca só 5 segundinhos, tá, gente, para dar o seu joinha, o seu like, ele faz toda a diferença pra gente realizar o nosso trabalho. Se for a sua primeira vez aqui, além do like, se inscreva, compartilhe, né, o nosso conteúdo por meio das redes sociais. Esquece não, faz toda a diferença pra gente. Obrigado, hein, pela presença e pela participação. Vários famosos decidiram também, né, mostrar apoio, né, ao Zezé de Camargo. Entre eles está o cantor Eduardo Costa. A gente tem também Thiago Rodrigues, que utilizou as redes sociais para apoiar, né, o próprio Zezé de Camargo, e atores, né, como o Oscar Magrini, que também já utilizaram as suas redes sociais em apoio ao cantor sertanejo e ao direito, né, que ele teve em ficar descontente, né, com o momento em que, né, o SBT deu ali o palanque, né, para tanto o presidente da República, Lula, que até é um pouco mais comum, mas jamais algo parecido com isso havia acontecido, né, com um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, com um detalhe, né, o ministro Alexandre de Moraes sequer é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, ele é vice, então, em teoria, para estar no evento, deveria ter sido chamado o presidente, né, do Supremo e não o vice. E ainda que ele fosse o presidente, ele não tem, né, lugar de fala. Quem está ali no máximo seria o Lula, por ser o presidente, para falar de democracia, aquela passação de pano, né, que sempre existiu, mas realmente do setor jurídico nunca aconteceu ali um palanque para isso. E além disso, há informações, né, de que empresas estão discutindo da possibilidade de romper contrato publicitário tanto com o SBT News, como que é o novo canal, né, de notícias do SBT, que recentemente foi criado e que fez, né, esse evento aí de criação, como com o próprio SBT e outras marcas ali parceiras. Por isso, né, as filhas de Silvio Santos estão muito preocupadas, até porque a emissora, como o Pavinato disse agora há pouco, tem enfrentado, né, uma grave crise financeira justamente pela má gestão que tem sido feita. O canal sempre respeitou muito seus funcionários quando o Silvio Santos era vivo e tem cortado salários, demitido gente, tem feito uma série de ações, né, que estão fazendo os funcionários que até então amavam, né, trabalhar ali na emissora passarem, né, a ver o canal de outra forma e se sentindo desprestigiados pelas filhas. É claro que para romper, né, esses contratos existe multa, etc. Então essas empresas, elas talvez não rompam nesse momento, mas não renovem, né? Então, talvez agora, nesse instante, não vão romper para não pagar multa. Mas, né, não vão fazer renovação. Geralmente, a renovação, né, de contrato publicitário normalmente é de mês a mês para algumas marcas, mas para outras, como a Havan, que é uma marca um pouco mais parceira aí do SBT, a renovação acontece a cada 3 meses. No caso, por exemplo, do Domingo Legal, que tem vários patrocínios, né, do Celso Portiolli, né? A Havan tem, inclusive, quadros que são patrocinadoras do Domingo Legal. Esse patrocínio ele é renovado a cada 6 meses, mas é isso, né? O Luciano Hang está sofrendo uma pressão da direita, né, para romper esse contrato. Você acha que ele deve romper, né, o contrato com a família Bravanel, com o SBT, depois desse episódio? Comenta aí enquanto, claro, você dá o seu joinha.